Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 285. Nova Nice. Puta merda. O Troy não tá nem aí pra nada, né? Troy 2.0. Tá pegando fogo. Tira o chapéu pro cara pela coragem que teve de lançar isso quando lançou. 24K Magic e Starboy estão entre as melhores faixas que ouvi nos últimos anos. Serene Dreamer, estou impressionado que ele tenha lançado o álbum tão rápido depois da reação negativa, como se soubesse que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Seja como for, este é o melhor álbum do Troy até hoje. Para todos os haters que juravam que o auge dele foi com Echoes of You e onde vocês estão agora? Simplest Guy. O álbum pode até ser bom, mas isso não muda o fato de que Troy Armitage está nadando em bilhões enquanto centenas de milhares de famílias estão desabrigadas. Claro, ele prometeu doar uma grande parte de sua renda para ações de ajuda humanitária. Mas isso não vai resolver uma crise criada por indivíduos gananciosos como ele. Luna Bliss, você é um completo idiota, @simplestguy. Assista ao vídeo do Troy de novo, onde ele explica a crise financeira. Ele se beneficiou sim, mas não a causou. Centenas de outras pessoas também fizeram fortuna, mas ninguém se ofereceu para fazer caridade. Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Steve Jobs, alguém? Não. E só isso já torna o Troy 10 vezes melhor do que esses tais filantropos. Firestarter 12, ignore esse troll, @Luna Bliss. Concentre-se na música com que Troy acabou de nos presentear. Ouvi Die With a Smile repetidamente a semana toda. Perdi a conta de quantas vezes. Essa música merece todos os Grammys que virão. Pet Attack, de jeito nenhum. É bom, mas 24K Magic é melhor. E combina perfeitamente com toda a vibe de Harry Potter. Se aqueles filmes não fossem tão sérios, funcionaria brilhantemente. Imagine mudar a letra, bruxas. O que vocês estão tentando fazer? Nova Night. Haha, agora não consigo mais desver. Imagina o Harry invadindo Hogwarts quando o Snape era diretor e gritando: vovô, é hora do show. Adivinha quem voltou? Tim foi o Hat Expert. Pessoal, vejam só isso. Link. O Wall Street Journal acaba de revelar a grande jogada de Troy em Hollywood. Ele está mesmo fazendo uma oferta pela Sony Pictures. O cara está gastando bilhões como se fossem doces. Luna Bliss, suspira uau, isto é enorme. O bilionário adolescente Troy Armitage causa alvoroço em Hollywood ao fazer uma oferta de 11 bilhões de dólares pelas divisões de cinema e música da Sony. Também garante os direitos digitais de longo prazo da Paramount e da Fox. Hollywood estava em polvorosa ontem com um dos anúncios mais sensacionais que a indústria já viu. O bilionário adolescente Troy Armitage, amplamente considerado o adolescente mais rico da história e atualmente a quarta pessoa mais rica do planeta, apresentou formalmente uma oferta de 11 bilhões de dólares para adquirir a Sony Pictures Entertainment e a Sony Music Entertainment da gigante japonesa de eletrônicos, Sony Corp. A atmosfera em Los Angeles é eletrizante, com especulações a todo vapor em escritórios executivos, estúdios e conversas até altas horas da noite em jantares. Se o negócio for concretizado, será uma das maiores aquisições do entretenimento nos últimos tempos, ainda mais extraordinária pelo fato de Armitage ter apenas 19 anos. A transação ainda está sujeita à análise regulatória nos Estados Unidos e no Japão. Mesmo assim, especialistas do setor próximos às negociações estão confiantes de que o acordo está praticamente fechado. Se finalizado, representará um momento de fechamento de ciclo para a Sony Pictures. Em 1989, a Sony Corporation adquiriu a Columbia Pictures por 3,4 bilhões de dólares, uma medida controversa na época, pois simbolizava uma empresa japonesa assumindo o controle de um dos lendários estúdios americanos de Hollywood. Agora, quase 2 décadas depois, a divisão de entretenimento da Sony parece pronta para retornar sob liderança americana, embora por meio de um prodígio nascido na Grã-Bretanha com dupla cidadania britânica e americana, graças ao seu pai americano. A Sony Pictures é um dos 6 grandes estúdios de Hollywood, responsável por sucessos de bilheteria como Homem-Aranha 3 e Hancock. A Sony Music, por sua vez, abriga alguns dos artistas mais aclamados da era moderna, incluindo Beyoncé, Bruce Springsteen e Alicia Keys. Em um desenvolvimento separado, mas igualmente impressionante, a holding privada de Armitage, a Phoenix, fechou discretamente acordos com a Paramount Pictures, pertencente à Viacom, e a 21 Street Century Fox para adquirir os direitos perpétuos de streaming de seus catálogos combinados de filmes e séries de televisão. O acordo com a Paramount está avaliado em 1 bilhão de dólares, enquanto o acordo com a Fox foi fechado por impressionantes 4 bilhões de dólares. O valor mais alto para a Fox reflete a posse de valiosos direitos de adaptação de propriedades da Marvel Comics, incluindo X-Men Demolidor e Quarteto Fantástico, que foram devolvidos à Marvel Studios, totalmente controlada pela Phoenix. Com os direitos cinematográficos da Sony sob seu controle, Armitage teria posse de quase todo o catálogo de personagens da Marvel, unificando sob uma única bandeira pela primeira vez em décadas. A única exceção seria o Justiceiro, cujos direitos permanecem com a Lionsgate. Fãs de quadrinhos do mundo todo estão saudando isso como uma jogada de mestre, uma consolidação que pode remodelar o cenário dos filmes de super-heróis por gerações. No entanto, nem todos estão convencidos.
Muitos especialistas do setor argumentam que a Armitage está pagando um preço exorbitante por um mercado que ainda precisa se consolidar. Atualmente, o streaming online representa apenas uma fração da receita do entretenimento doméstico, com a maioria dos consumidores ainda dependendo de discos físicos ou serviços de TV a cabo sob demanda. É uma jogada ousada em um mercado ainda não comprovado, explicou Karen Liu, analista de mídia da Horizon Research. Falando de seu escritório em Nova York, Liu alertou: o streaming ainda é experimental na melhor das hipóteses. A única maneira de esse negócio se tornar lucrativo é se a tecnologia e os hábitos de consumo sofrerem uma mudança drástica. Isso é improvável no curto prazo, embora não seja impossível no longo prazo. Analistas jurídicos acreditam que a aquisição pode enfrentar menos resistência do que as fusões tradicionais de estúdios, visto que a holding de Armitage não é, em si, um grande conglomerado de entretenimento. Os contratos de streaming separados com a Paramount e a Fox também devem passar pela análise regulatória com facilidade, considerando que o vídeo online ainda representa um nicho relativamente pequeno no ecossistema da mídia. Fora das salas de reunião, Armitage continua a dominar o debate cultural. No mês passado lançou seu terceiro álbum de estúdio, Troy 2.0, que está quebrando recordes de vendas em todo o mundo. Os primeiros apelos por boicotes vindos de detratores na internet perderam força rapidamente diante de sua base de fãs extremamente leal. Os críticos elogiaram o álbum como seu trabalho mais forte até o momento, uma conquista notável, visto que seus 2 primeiros álbuns alcançaram o status de triplo diamante e já são considerados alguns dos discos mais icônicos da era. Das paradas musicais aos estúdios de cinema, Troy Armitage não está apenas jogando o jogo de Hollywood, ele está reescrevendo suas regras. Levantei os olhos do jornal dobrado que estava sobre a mesa. Papai, Bob e Andrew estavam me observando atentamente, como se esperassem minha reação ao artigo. Tudo neste artigo é verdade, ou preciso saber mais alguma coisa? Perguntei finalmente. É praticamente verdade, respondeu meu pai, com voz calma. Com uma exceção. Murdoch não estava disposto a baixar de 4 bilhões de dólares, então pediu os direitos de uma das franquias da Fox. Ele se recusou a ceder qualquer uma de suas séries já estabelecidas, mas após longas negociações, concordou em incluir Percy Jackson e os Olimpianos no acordo. Esse acordo está embutido nos 4 bilhões de dólares. Provavelmente, os veículos de imprensa não deram muita atenção a isso, já que a franquia parecia insignificante em comparação com todo o resto. Assenti lentamente assimilando a informação. Certo. E quanto ao Comitê Antitrust? Eles aprovarão essas transações? Deveriam, respondeu Bob, inclinando-se para a frente. Não temos uma distribuidora comparável à Sony, então não há conflito de interesses. Quanto aos direitos de streaming comprados da Paramount e da Fox, ninguém considera o streaming importante o suficiente para ser regulamentado agora. Será aprovado em alguns meses, no máximo. Mesmo se tivéssemos conseguido comprar os direitos dos outros 3 estúdios, os órgãos reguladores não se oporiam, já que os direitos não são exclusivos. Isso fazia sentido. Era a base da minha aposta. Na década de 2020, os catálogos de streaming combinados dos 6 estúdios poderiam valer centenas de bilhões. A mesma lógica explicava por que Disney, Warner e Universal lançariam posteriormente suas próprias plataformas, como Disney+, Max e Peacock. Pelo menos eu havia impedido o lançamento do Paramount+ e do Hulu antes que se tornassem dominantes. E quanto às outras 3? Disney, Warner e Universal? Perguntei. Desta vez, Andrew se pronunciou com um tom cauteloso. A Universal está negociando com muita firmeza. Eles sabem o que estamos tentando fazer, então aumentaram o preço. Querem 1,75 bilhão de dólares por todo o catálogo da NBC Universal. Nós oferecemos 1,1 bilhão de dólares. A Disney, por outro lado, não está cedendo de jeito nenhum. Não demonstraram nenhum interesse em vender, mesmo quando oferecemos 2,5 bilhões de dólares. O catálogo deles é muito extenso para que se desfaçam dele. Continuem pressionando, eu disse firmemente. Os 2. Reduzam a oferta da Universal ao máximo, mas vocês 2 sabem que eu pagarei os 1,75 bilhão de dólares se necessário. Esse acordo precisa ser fechado antes do fim do ano. Quanto à Disney, peçam o valor deles e negociem a partir daí. Precisamos desses direitos a todo custo. E quanto a Warner? Andrew hesitou, depois olhou para o pai. Papai pigarreou antes de responder. Ainda não fizemos uma oferta oficial. Tem certeza de que quer pagar bilhões a eles, considerando tudo? Sim, respondi sem hesitar. Não é nada pessoal. São negócios. E o catálogo da Warner só perde para o da Disney. Meu pai me observou por um momento antes de assentir. Tudo bem. Vou iniciar as negociações. Mas lembre-se, eles podem pedir que você se comprometa com filmes que você já discutiu, ou até mesmo que reprisa seu papel como Coringa na sequência de O Cavaleiro das Trevas. Ponto. Você não vai voltar? Bob disparou antes de perceber o quão aflito parecia. Seu rosto ficou vermelho, mas não consegui conter o riso diante de sua declaração. Ele sempre me dizia o quanto admirava minha atuação e o quanto estava ansioso pela sequência. Estou avaliando minhas opções, disse com um pequeno sorriso antes de me virar para meu pai. A Warner ainda não sabe o que estou planejando. Faça a oferta primeiro. Depois que o negócio estiver fechado, decidiremos se continuaremos trabalhando com eles ou não. Papai assentiu pensativamente. Levará meses, talvez meio ano, até que esses acordos sejam finalizados.
Eu sei, eu disse, recostando-me na cadeira. Ainda bem que tem um filme para filmar enquanto isso. Janeiro de 2009, Altorn Skip, Reino Unido. Scarlett ficou na ponta dos pés, o rosto iluminado por um sorriso confiante, mesmo com o suor escorrendo pelas têmporas. Ela começou a girar, cada giro mais preciso que o anterior. Do outro lado da sala de ensaio, Peter Darling, o antigo coreógrafo de Troy em Billy Elliot, dava instruções com energia implacável. Magnífico! Mantenha o foco no objetivo, Scarlett. Você consegue! O treinamento para Cisne Negro foi o desafio mais árduo que ela já enfrentou. As longas horas e as repetições intermináveis fizeram com que ela perdesse 7 quilos. Ela rompeu um ligamento, deslocou o ombro e desabava na cama noite após noite com dores em lugares que nem imaginava que pudessem doer. Mesmo assim, ela nunca reclamou. Ela continuou. Muito bem, por hoje já chega, Scarlett, disse Peter. Mas ela não parou. Seus músculos imploravam por descanso, mas ela se esforçou ainda mais, determinada a terminar a rotina em uma única sequência impecável. Scarlett, você vai. Deixa ela fazer, disse Troy, com sua voz firme e autoritária que ecoou pela sala. Ela precisa fazer, e ela vai fazer. Embora não se virasse para ele, uma onda de calor percorreu seu peito ao sentir a fé inabalável que ele depositava nela. Isso lhe deu forças para ir mais longe, girar mais rápido, alcançar o limite de sua resistência. Ela rodopiava e girava, perdendo-se no ritmo até que finalmente desabou na posição final. Braços arqueados acima da cabeça, pés cruzados no chão polido. Silêncio. Por um instante ninguém respirou. Então, uma salva de palmas estrondosa ecoou pelo estúdio. Scarlett se virou, a visão embaçada pelo cansaço, e se viu cara a cara com o homem que havia conquistado seu coração. O sorriso de Troy era largo e cheio de orgulho, enquanto ele a puxava para um abraço apertado. Scarlett se entregou à força dos braços dele, o corpo mole de exaustão. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez se sentisse constrangida. Mas com Troy, ela sabia que estava segura. Ele jamais a deixaria cair. Isso foi incrível, sussurrou ele em seu ouvido, com a voz baixa e convicta. Não acredito em você, ela ofegou, com a respiração entrecortada. Você costuma ser generoso demais com elogios. Troy balançou a cabeça, embora não a tenha soltado completamente. Seu aperto em sua cintura era firme, impedindo-a de cair no chão. Se você não acreditam em mim, perguntem ao Darren e ao Peter, disse ele, lançando um olhar para os dois homens que observavam da lateral do campo. Darren Aronofsky deu um passo à frente, com os braços cruzados, observando-a com um olhar de aprovação. Devo admitir, Scarlett, você me surpreendeu. Quando concordei com a sua escalação no ano passado, tive minhas dúvidas. Mas você demonstrou uma garra e uma paixão que acho que ninguém mais conseguiria igualar. E com Natalie perfeitamente adequada para o papel de Lily, vocês duas farão este filme brilhar. Scarlett finalmente encontrou sua voz. Obrigada, Darren. Eu não teria conseguido sem você e Peter. Peter dispensou a gratidão dela com um sorriso afetuoso. Foi tudo mérito seu, querida. Eu só posso ensinar o básico. É preciso paixão para dar vida a isso, e você conseguiu. Ele se virou para Troy e acrescentou com um sorriso, sem ofensa, mas ela é minha aluna favorita agora. Troy deu uma risadinha, erguendo as mãos em sinal de rendição. Claro que sim. Eu não conseguiria dançar com tanta energia quanto ela. E não se esqueça, isso foi só um ensaio. As filmagens de verdade ainda nem começaram. Scarlett fez uma careta ao se lembrar disso. Se o treinamento a tinha deixado tão exausta, ela só podia imaginar o tormento de se apresentar diante das câmeras. Troy a soltou delicadamente antes de se virar para os outros. Acho que podemos encerrar por hoje. Scarlett encontrará vocês dois em Nova York na próxima semana, como combinado. Apesar do fim da sessão, nem Troy nem Scarlett se mexeram. Darren e Peter arrumaram suas coisas e saíram discretamente, deixando a sala de ensaio silenciosa. Scarlett ainda se apoiava pesadamente em Troy, seu corpo cansado demais para se sustentar sozinha. No instante em que a porta se fechou, Troy se abaixou e a pegou no colo, como uma noiva. Uau, o que você está fazendo? Perguntou ela com a voz cansada, mas carregada de surpresa. Você mal consegue ficar de pé, respondeu Troy, num tom meio gentil, meio severo. Como você vai chegar ao nosso quarto desse jeito? Não discuta. Eu sei que você está se esforçando ao máximo para esse papel, e não vou tentar impedi-la. Como ator, entendo a necessidade de dar tudo de si. Mas você não pode me negar o direito de cuidar de você depois. Ele depositou um beijo terno em sua testa enquanto a carregava pelo corredor silencioso em direção ao quarto deles. O peito de Scarlett apertou com uma onda de calor-amor. Essa era a única palavra que ela conseguia usar para descrever o sentimento que se espalhou por seu coração naquele momento. Então, quais são seus planos para amanhã? Perguntou Troy após uma pausa. Quer vir comigo para Los Angeles? Não, respondeu Scarlett sem hesitar. Estou feliz aqui. Preciso descansar o máximo possível antes de ir para Nova York para Cisne Negro. Ponto. Mas são os Globos de Ouro, lembrou Troy. Eu estou indicado. E um dos seus filmes também está concorrendo. Mas eu não sou, respondeu Scarlett amargamente. Nunca sou indicada. É como se eu não fosse boa o suficiente. Você é, disse Troy com veemência, os olhos fascando. Não busque a aprovação dos outros. Se eles te reconhecerem, ótimo, mas nunca vá atrás disso. Isso só te transforma em motivo de piada. Veja o Leonardo DiCaprio. Todo mundo sabe que ele quer um Oscar, e isso levou a fazer só filmes para ganhar o Oscar por anos.
Ou Ronald Reagan e sua obsessão com o Prêmio Nobel da Paz. O quê? Scarlett franziu a testa, coçando o queixo em confusão. Troy tinha o hábito de fazer referências estranhas às vezes, que ela não entendia de jeito nenhum. Esquece, disse ele com um gesto de mão antes de suavizar o tom. Mesmo que você não seja indicado, ainda assim deveria comparecer à exibição do seu filme. Ou simplesmente venha como meu par esta noite. Scarlett suspirou, balançando a cabeça. Estou exausta, Troy. Adoraria ir com você, mas preciso descansar antes do início das filmagens na semana que vem. Troy soltou um suspiro curto. Tudo bem, vou levar a mamãe comigo. Aliás, quando vou conhecer seus pais? Scarlett deu uma risadinha suave. Eles estão em Nova York. Me visite no set qualquer dia desses, e eu te levo para conhecê-los. Troy refletiu sobre isso e assentiu. Falta-me cerca de 1 mês para terminar as filmagens de Harry Potter, e você estará filmando por cerca de 3 meses. Assim que eu terminar, irei visitá-lo. Eu adoraria, disse Scarlett quando chegaram ao quarto. Troy a deitou delicadamente na cama e se inclinou para beijar seus lábios com carinho silencioso. Descanse. E não se esforce demais. Eu sei o quanto isso significa para você, mas não posso ficar vendo você se destruir em nome da arte. Sim, Sr. Armitage, disse Scarlett, fazendo uma saudação irônica. Troy deu uma risadinha enquanto se endireitava. Tenho que arrumar minhas coisas. Vou deixar você com seus pensamentos. Assim que ele saiu, Scarlett recostou-se nos travesseiros com a mente divagando apesar do cansaço. O Globo de Ouro ocupava seus pensamentos. Troy havia surpreendido a indústria com sua indicação a melhor ator, drama, por Batman, O Cavaleiro das Trevas. Um papel que muitos críticos consideraram apenas coadjuvante. Enquanto isso, ela havia sido completamente ignorada por Vicky Cristina Barcelona. Enquanto Penélope Cruz recebeu todos os elogios da crítica. Ainda assim, Scarlett sabia que estaria torcendo por Troy, mesmo de longe. Ele já tinha vários Globos de Ouro, então mais um não mudaria muita coisa, mas cada vitória aumentava o seu prestígio. E se Troy Armitage não levasse um Oscar por sua atuação em O Cavaleiro das Trevas, então ninguém mais o mereceria também. Capítulo 286. Então, como vão as coisas? Perguntei a Andrew, que estava esparramado preguiçosamente em uma cama flutuante em sua piscina, aproveitando o sol da Califórnia. Seus óculos de sol brilhavam, e um copo de uísque meio vazio repousava precariamente na borda próxima. Troy, venha se juntar a mim, ele chamou, apontando para outra cama. Uma mulher de biquíni estava estendida nela, suas pernas torneadas brilhando com protetor solar. Chamá-la de mulher parecia um exagero, pois ela não devia ter mais de 19 ou 20 anos. Por que você não nos dá um pouco de espaço, querida? Disse Andrew com a voz embargada pela paixão. Claro, Andy, ela ronronou antes de se inclinar e pressionar os lábios contra os dele, beijando-o com uma lentidão deliberada, como se não tivesse consciência da minha presença. Limpei a garganta ruidosamente. A garota finalmente se afastou, lançando-me um olhar travesso enquanto deslizava para fora da boia. Ela caminhou em direção à casa com um rebolado deliberado, os cabelos molhados esvoaçando pelas costas. Pouco antes de entrar, ela deslizou a mão por baixo da parte de baixo do biquíni para ajustá-la, piscando para mim de forma nada sutil. Um olhar que permaneceu mesmo depois de ela ter desaparecido lá dentro. Assim que ela saiu, me virei para Andrew. Ela não é um pouco jovem para você? Considerando que Andrew tinha sido colega de classe do meu pai na faculdade, isso dizia muito. Sabe de uma coisa? Eu não ligo mais para nada, disse ele secamente. Minha esposa, com quem fui casado por 20 anos, me traiu e me deixou, tudo porque eu estava ocupado ganhando dinheiro suficiente para bancar isso. Ele gesticulou em direção à enorme mansão branca atrás dele, com suas janelas de vidro reluzindo à luz do sol. E a pior parte? Ela ficou com metade de tudo porque eu não consegui provar a traição no tribunal. Acho que mereço me divertir um pouco agora. O único motivo pelo qual ela não ficou com a casa também foi por sua causa, e por você ter adiado a maior parte da minha renda. Quando Andrew começou a suspeitar da infidelidade da esposa, pediu-me que retivesse seus rendimentos, liberando-o somente após a finalização do divórcio. Não me opus. Ele administrava minhas contas e poderia ter movimentado o dinheiro sem me consultar, se quisesse. De qualquer forma, como posso te ajudar hoje? Perguntou ele com um entusiasmo forçado. Balancei a cabeça negativamente. Só queria saber como estão indo as coisas com os negócios que te pedi para tentar, principalmente com a Disney e a Warner. Finalizamos o acordo com a Universal por 1,5 bilhão de dólares, disse ele rapidamente, esquivando-se da parte mais difícil da pergunta. Eu não perguntei sobre a Universal, eu já sabia disso, respondi com um olhar inexpressivo. Ele finalmente suspirou. A Disney está sendo teimosa. Eles não estão dispostos a abrir mão do seu acervo. Querem continuar fazendo o que funciona para eles, manter o conteúdo como refém e explorar a nostalgia para que o público pague preços exorbitantes pelo lançamento exclusivo dos títulos. Eles têm medo de que, se tudo for para o streaming, percam uma grande fatia da receita. Você ofereceu um preço mais alto a eles? Perguntei. Claro que sim, disse Andrew exaltado. 3 bilhões. Eu até disse para eles sugerirem um valor, mas mesmo assim se recusaram. A Warner, por outro lado, quer falar com você pessoalmente antes de prosseguir. O Steve deve ter mencionado isso. Ele tem, respondi com frustração. A última coisa que eu queria era outra negociação demorada com a Warner. Eu detestava isso.
Ainda garantimos os direitos de catálogo de 4 dos 6 maiores estúdios, lembrou-me Andrew com um tom mais animado. Não são exclusivos, mas mais do que suficientes para os seus planos com a Netflix. Além disso, adquirimos os direitos de streaming da MGM, Lionsgate e Stars por um total de 1 bilhão. Novamente não são exclusivos, mas são perpétuos, assim como todos os nossos outros contratos. Expirei lentamente. Você tem razão. São todas ótimas ofertas. Virei-me em direção à entrada da garagem, já pensando no carro que me esperava. Vai embora tão cedo? Perguntou Andrew. Dei de ombros. Só precisava de uma desculpa para dirigir minha Lamborghini. Se não, teria te ligado. Agora preciso voltar para o meu quarto de hotel e me arrumar para o Globo de Ouro. O sistema de segurança reforçado da minha nova casa ainda não estava concluído, e eu não queria arriscar. Por enquanto, todo o último andar do Four Seasons servia de base. Saí do carro em meio a uma tempestade de flechas de câmeras, o céu noturno iluminado como se fosse dia. Os paparazzi se aglomeravam atrás das cordas de veludo, seus gritos se misturando a um coro caótico com meu nome. Mesmo depois de uma década no mundo do entretenimento, eu ainda não tinha me acostumado com o frenesi. Por que diabos importava o que eu vestia no tapete vermelho? Era exatamente por isso que eu havia escolhido o smoking preto mais simples que consegui encontrar. Todo mundo já sabia que eu tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele. Eu não precisava ostentá-lo com algo chamativo. Claro, era bom quando as pessoas elogiavam minha aparência, mas o alvoroço mundial em relação à minha roupa e penteado já tinha perdido a graça rapidamente. Mesmo assim, era impossível evitar. Com um sorriso fácil estampado no rosto, virei-me e estendi a mão para minha mãe, que felizmente concordou em me acompanhar esta noite na ausência de Scarlett. Já te disse que você está deslumbrante esta noite? Perguntei quando ela saiu, seu vestido brilhando sob a chuva de flashes. Você disse sim, respondeu minha mãe com um sorriso cúmplice enquanto entrelaçava seu braço no meu. Mas tenho quase certeza de que você diz isso só por dizer. Você repete isso toda vez que aparecemos em um desses shows. Não é minha culpa que você sempre consiga estar elegante, eu disse carinhosamente, guiando-a pelo tapete enquanto os fãs gritavam atrás das barricadas. A empolgação deles aumentou no instante em que acenei, e a equipe de segurança reforçou a formação ao nosso redor. Por um segundo, quase quebrei o protocolo para cumprimentar os fãs adequadamente, a vontade de apertar mãos e tirar fotos me dominando. Mas a equipe de segurança havia deixado claro, nada de interação com as pessoas, não depois dos múltiplos ataques à minha casa em Los Angeles. Com a quantidade enorme de seguranças formando uma barreira entre mim e a multidão, qualquer um poderia me confundir com o presidente dos Estados Unidos. Então, em vez disso, apenas acenei à distância, observando seus rostos se iluminarem mesmo assim. Ansioso pela noite, Troy? Uma voz feminina soou enquanto eu me movia mais para o outro lado do tapete. Virei-me e vi uma jovem repórter, microfone na mão, o rosto iluminado de entusiasmo. Oi, como você está, Rose? Cumprimentei-a com um sorriso gentil. Os olhos dela se arregalaram. Você se lembra de mim? Claro. Nos conhecemos no tapete vermelho do Grammy, lembrei a ela. Então, voltei meu olhar para o homem ao lado dela com o microfone em punho. E você deve ser o Randy. Que bom te ver de novo. O homem pareceu agradavelmente surpreso. Você tem uma boa memória. Então diga-nos, quais você acha que são as suas chances de ganhar o prêmio esta noite? Inclinei a mão num gesto indiferente. Bem normal. Já tenho globos de ouro suficientes na minha estante. Sinceramente preferiria que fosse para o Mickey Rourke ou para o Champagne este ano, em vez de para mim. Rose ergueu as sobrancelhas, intrigada. Não Leonardo DiCaprio nem Brad Pitt? Dei uma risadinha discreta. Você quer que todo mundo me odeie? Para responder a sua pergunta, todos eles foram incríveis em seus papéis, e não tenho certeza se eu não teria feito um trabalho melhor do que qualquer um deles. Mas algumas atuações simplesmente ficam na memória muito depois do filme terminar, e para mim, isso aconteceu com 2 performances este ano. Champagne ganhou um Oscar não faz muito tempo, então eu preferiria ver Mickey Rourke levar este. Randy assentiu pensativamente com a minha resposta antes de se inclinar para a frente com a próxima pergunta. Você acha justo ser indicado na categoria de melhor ator em vez de melhor ator coadjuvante? Afinal, O Cavaleiro das Trevas era um filme do Batman, não um filme do Coringa. No entanto, Christian Bale e eu temos tempo de tela semelhante, argumentei. Na verdade, Christian e eu concorremos na categoria de melhor ator. Aaron Eckhart concorreu a melhor ator coadjuvante, e acredito sinceramente que ambos mereciam indicações. Mas estou feliz que O Cavaleiro das Trevas tenha entrado na categoria de melhor filme e Nolan na de melhor diretor porque, sem dúvida, este é o melhor filme da minha vida até agora. Antes que eu pudesse continuar, minha mãe deu um leve tapinha no meu ombro, o sinal que eu precisava. Por mais que eu adorasse continuar falando, não devo monopolizar toda a atenção esta noite, eu disse, olhando para trás bem a tempo de ver Brad Pitt e Angelina Jolie pisarem no tapete vermelho, atraindo uma nova onda de flashes de câmeras. Com um aceno educado para os entrevistadores, acompanhei minha mãe até a entrada. A sensação era estranha, até para mim. Apesar de estar rodeado pelo 1% mais rico do mundo, o modo como os olhares me seguiam fazia-me sentir como se eu fosse um espécime raro que tivesse escapado de um laboratório. Sorria, murmurou a mãe. Tudo isso vai acabar logo. Recuperei um sorriso e a acompanhei pelo saguão.
O salão principal estava apenas meio cheio, a maioria dos convidados ainda estava no saguão, cumprimentando-se uns aos outros sob os lustres. Eu estava observando a multidão quando alguém se aproximou de mim. Ei, Troy, certo? Pisquei, genuinamente surpreso. Será que havia mesmo alguém ali que não tinha certeza de quem eu era? Abaixando a voz para um tom rouco, respondi, não. Eu sou o Batman, senhorita Hathaway. A mulher à minha frente era ninguém menos que Anne Hathaway, conhecida por O Diário da Princesa e O Segredo de Brokeback Mountain, embora meu filme favorito dela ainda fosse O Diabo Veste Prada. Ela caiu na gargalhada com a minha piada, balançando a cabeça como se tentasse dissipar o nervosismo. Sinto muito, disse ela rapidamente. Fico um pouco sem jeito perto de pessoas que admiro. Ela deu um passo à frente, quase tropeçando, e se conteve segurando meu antebraço. Ops, desculpe. Perdi o equilíbrio por um segundo. Olhei para ela sem expressão, incrédula. O jeito como a mão dela permaneceu ali, as unhas pressionando levemente a minha manga, deixou claro que não fora um acidente. A essa altura, eu já estava acostumado demais com pessoas que achavam que podiam se aproveitar da minha juventude com sedução. E reparem que usei a palavra pessoas em vez de mulheres, porque muitos homens também já tinham dado em cima de mim. A gente se acostuma com isso rapidinho em Hollywood. Soltei meu braço delicadamente e o passei em volta da cintura da minha mãe. Esta é minha mãe, Kate Clovis. O rosto de Anne iluminou-se instantaneamente. Claro que a conheço. Adoro seu trabalho na televisão. The Embedded é uma das minhas séries favoritas de sempre. Alguém tinha feito a lição de casa. Agora eu estava me perguntando se tudo isso era um plano elaborado dela. Obrigada, respondeu minha mãe calmamente, embora houvesse um leve tom gélido em sua voz. Ela provavelmente havia chegado à mesma conclusão que eu. A tentativa de Anne, seja lá o que fosse aquilo, não me abalou. Hollywood condicionou as mulheres a verem o charme e a sedução como ferramentas de sobrevivência, especialmente contra homens no poder. E agora, depois da minha aquisição da Sony Pictures, tenho influência suficiente para moldar carreiras ou destruí-las. Todos sabiam disso. Espero que você ganhe esta noite, disse Anne calorosamente antes de voltar para a multidão. Você merece. E assim, de repente, ela se foi, engolida pelo mar de piranhas, todas à procura de um mínimo cheiro de sangue. Que audácia, resmungou a mãe balançando a cabeça. Aquela menina pensa que somos todos cegos. Eu ri baixinho. Esquece, mãe. É assim que Hollywood funciona. É melhor você não se acostumar com isso, ela retrucou, estreitando os olhos. Ou eu conto tudo para a Scarlett. Ei, não que eu fosse fazer isso, protestei com um sorriso. Mas de quem você é mãe? Ela caiu na gargalhada, e logo eu estava rindo junto com ela, o constrangimento anterior se dissipando em uma agradável sensação de conforto. Escute, disse ela de repente, baixando a voz. Preciso falar com a Sally Field sobre um projeto que estamos discutindo. Já volto, está bem? Acenei com a cabeça para que ela fosse em frente e me dirigi ao balcão de bebidas. O bar estava coberto com toalhas de linho branco e ladeado por garçons em uniformes impecáveis, com garrafas de champanhe gelando em baldes de prata. Deixei de lado o vinho e o uísque e pedi um copo de Sprite. Normalmente, eu evitava bebidas açucaradas, mas esta noite me pareceu uma ocasião que merecia uma exceção. Antes que eu pudesse dar o primeiro gole, uma voz familiar me cumprimentou. Espero que você esteja satisfeito com os videoclipes que fiz para o seu terceiro álbum. Stephen Daldry, meu colaborador de longa data, estava por perto com um casal radiante ao seu lado. Steve, abri um largo sorriso e o abracei. Que bom te ver de novo. Como sempre, seu trabalho é exemplar. Adorei, o leitor, ponto. Então, me virando para a mulher ao lado dele, acrescentei em tom de brincadeira, sem ofensa, mas poderia ter menos cenas de sexo. Kate Winslet caiu na gargalhada. Seu marido, Sam Mendes, assentiu solenemente, como se concordasse com um ponto que ele mesmo queria destacar. Mas todos nós sabemos disso, não é? Disse Kate assim que recuperou o fôlego. Infelizmente, Harvey Weinstein insistiu. Ele disse que ninguém assistiria a um filme chato sobre o Holocausto, a menos que tivesse algo para atrair as pessoas. Admito que por mais que eu detestasse Harvey Weinstein, ele não estava totalmente errado. Na minha vida anterior, assistia ao Leitor, por curiosidade, pelas cenas de nudez de Kate Winslet, principalmente porque a protagonista tinha quase a minha idade na época. Isso alimentou algumas fantasias minhas. Para ser justa, continuou Kate com um sorriso malicioso, quando assinei o contrato, me disseram que eu faria aquelas cenas com você. Eu estava realmente animada para te corromper e tirar sua virgindade em cena. Virei-me para Daldry. Ele balançou a cabeça firmemente. Não eu, Weinstein. Suponho que esse seja o papel de um produtor poderoso, disse Sam Mendes pensativamente. O diretor vencedor do Oscar por Beleza Americana tinha outro filme na disputa esta noite. Foi apenas um sonho? Harvey sabe como juntar as peças certas. Custe o que custar. Aquilo era uma grande mentira. Eu sabia, Sam sabia, e com a sutil revirada de olhos de Kate, ela também sabia. Então voltei a falar sobre o assunto anterior. Tecnicamente eu já perdi minha virgindade neste programa chamado The Night Of. Kate balançou a cabeça. Você fez isso, mas estava vestido com a roupa, não é? Isso não conta. Não acho que tenha funcionado dessa forma, mas também não discuti com ela sobre um assunto tão trivial. Nesse instante, outra figura se insinuou em nosso grupo, chamando a atenção imediatamente. O colega de elenco de Kate em A Titanic, e mais recentemente em Revolutionary Road, Troy.
Léo me cumprimentou calorosamente, me puxando para um abraço como se fossemos amigos de longa data. Tecnicamente nos conhecíamos há algum tempo, embora mais como conhecidos. Certa vez eu até deveria ter ido a uma festa com ele, um convite que Scarlett e Ryan Gosling sequestraram para aquela pegadinha terrível deles. Você nunca veio àquela festa para a qual eu te convidei, disse Léo, recuando com um sorriso. Você nunca me enviou o convite, respondi bruscamente. E não, eu não estava namorando a Scarlett na época, então ela não conta. Ele assentiu com pesar. Ouvi falar daquela pegadinha que fizeram com você. Tudo bem então. Este ano você com certeza será indicado. Iremos juntos depois. Claro, respondi casualmente, embora por dentro eu estivesse em dúvida. As festas de Hollywood eram pouco mais que desculpas para as pessoas se embriagarem, usarem drogas ou ficarem com alguém. Ou as três coisas juntas. Nada disso me interessava minimamente. Antes que a conversa pudesse se estender mais, minha mãe voltou. O grupo ao meu redor a cumprimentou educadamente, e ela se virou para mim com sua habitual autoridade tranquila. Acho que devemos entrar, disse ela. Vai ficar ainda mais cheio mais tarde. Assenti com a cabeça, oferecendo-lhe meu braço. Juntos caminhamos até o salão de baile reluzente, onde os lustres brilhavam intensamente e o ar vibrava com as vozes da elite da indústria. Nossa mesa estava posta bem na frente, um pouco à direita, e por obra do destino, a compartilharíamos com Anne Hathaway e Meryl Streep. Anne parecia inquieta, seu olhar oscilando nervosamente entre minha mãe e eu. Mamãe, nada impressionada, a encarou com um olhar gélido que não deixava margem para mal-entendidos. Decidi ignorar aquele pequeno drama e voltei minha atenção para a verdadeira lenda à mesa. Olá! Cumprimentei Meryl Streep com genuína cordialidade, curvando-me levemente antes de beijar sua mão. Sou um grande fã seu, senhora Streep. Ultimamente eu havia parado de dizer isso para a maioria das celebridades, mas ela era a exceção. Seu talento era incomparável. Alguns argumentavam que ela colecionava prêmios demais, mas cada reconhecimento era merecido. Eu nunca tinha visto uma artista capaz de incorporar qualquer papel com tamanha maestria e naturalidade. O mesmo para você, rapaz, respondeu ela com um sorriso que se formou nos cantos dos olhos. Normalmente não gosto de filmes de fantasia como Harry Potter, mas graças a você, tive que assisti-los. O mesmo aconteceu com O Cavaleiro das Trevas. Você foi incrível. Diria que você certamente vai ganhar esta noite. Obrigado, eu disse sinceramente. Embora eu gostaria de poder retribuir o elogio. Mas, sendo realista, não parece provável que isso aconteça desta vez. Ela riu e se inclinou para me dar um abraço carinhoso. Adoro sua honestidade. Você sabe quantas pessoas insistiram que eu vou ganhar hoje à noite? Quando eu sei perfeitamente que não vou. Kate Winslet, chutei. Kate Winslet, confirmou ela com um aceno de cabeça que demonstrava conhecimento de causa. Tive a nítida impressão de que se algum dia fizéssemos um filme juntos, nós dois nos daríamos perfeitamente bem. Nesse instante, uma voz masculina anunciou pelos alto-falantes: senhoras e senhores, para apresentar o primeiro prêmio da noite, por favor, recebam. E assim, sem mais nem menos, a cerimônia começou. Capítulo 287. Janeiro de 2009, Hotel Beverly Hilton, Los Angeles, Estados Unidos. O salão de baile ficou em silêncio expectante quando o apresentador rasgou o envelope. E o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante vai para Kate Winslet por O Leitor. A plateia irrompeu em aplausos. Winslet beijou o marido rapidamente, com o rosto iluminado de alegria, antes de caminhar graciosamente até o palco. Que estranho, murmurou minha mãe ao meu lado, dando um gole em seu champanhe. Pensei que ela fosse ganhar um prêmio por sua atuação principal e foi apenas um sonho. Eu ri sarcasticamente. Ah, por favor. O papel dela em O Leitor também era o de protagonista. Só porque ela teve menos tempo de tela do que o protagonista masculino não significa que a personagem dela não fosse o foco principal da história. O gerente de campanha dela provavelmente achou mais seguro concorrer aos 2 prêmios, de melhor atriz e coadjuvante. Aliás, ela teve mais tempo de tela naquele filme do que eu em Batman, O Cavaleiro das Trevas. Ela mereceu o prêmio, sem dúvida, acrescentou Meryl Streep do outro lado da mesa, com a voz calma, mas decidida. Ela foi a melhor em sua categoria. Concordei com a cabeça. Não havia como negar. Este era o ano de Kate Winslet. Suas atuações em O Leitor, e foi apenas um sonho, foram tão brilhantes que era de se perguntar por que ela não havia ganhado prêmios importantes até então. Lembrei-me de ter assistido a um episódio de Extras, de Rick Gervais, em que Winslet interpretava a si mesma, brincando que aceitou fazer um filme sobre o Holocausto só para ganhar um Oscar. E lá estava ela, ganhando um Globo de Ouro exatamente por isso. Mais tarde, ela também conquistaria o Oscar. Quase como se estivesse combinado, como se o universo estivesse conspirando a meu favor, Rick Gervais subiu ao palco meia hora depois para apresentar o evento. Muito bem, Winslet, ele sorriu, apontando para a mesa dela, onde ela estava sentada com Leonardo DiCaprio e seu marido, Sam Mendes. Eu te disse, faça um filme sobre o Holocausto e os prêmios virão, não disse? A plateia caiu na gargalhada. Eu me juntei a eles, sem conseguir me conter. Ele tinha razão. O único motivo pelo qual Hollywood continuava aprovando filmes sobre o Holocausto era a temporada de premiações. Era por isso que atores consagrados como Winslet ainda aceitavam esses papéis. As tragédias tinham sido reais, sim, terríveis, desumanas e vis. Mas já haviam se passado mais de 50 anos, e as histórias já tinham sido contadas milhares de vezes.
Parecia que Hollywood já deveria ter explorado novos caminhos. Há outro dos meus protegidos aqui esta noite, continuou Gervais com um sorriso malicioso. Armitage. O cara ficou tão frustrado com a vida por não conseguir transar, que se tornou um assassino psicopata em Gotham City. Rick estava brincando sobre o episódio de Extras em que eu participei, onde meu personagem era um adolescente tarado que não conseguia conquistar a garota. A câmera focou em mim. Estreitei os olhos teatralmente para Gervais antes de distorcer minha expressão em um sorriso largo e arrepiante. A plateia caiu na gargalhada com a troca de palavras silenciosa. Gervais deu uma risadinha, erguendo a mão. Eu menti um pouquinho. Troy é meu mentor, não meu protegido. Ele se virou para mim. Eu estava brincando, cara, não me faça morrer. Deixei de lado a atuação e ri, aliviando a tensão enquanto ele passava a apresentar o próximo filme indicado. Assim que Gervais saiu do palco, minha mãe se inclinou em minha direção, falando baixo. Ele provavelmente é a única pessoa que faria piada de você tão abertamente. Outros teriam muito medo de te ofender. Franzi ligeiramente a testa. Será que pareço arrogante? Ela balançou a cabeça. Na verdade, não. Mas você retaliou contra pessoas que agiram contra você, e agora você também tem o poder de arruinar carreiras. Você não faria isso, eu sei, mas outros não. Rick provavelmente simplesmente não se importa com nenhuma retaliação sua. Eu não gostei das implicações, mas não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento. Eu não podia simplesmente chegar para um comediante qualquer e pedir para ele fazer piadas sobre mim. Isso seria pedir para ter problemas. O resto da cerimônia seguiu como esperado, com apenas uma mudança notável em relação à cronologia original. Como eu estava indicado na categoria de melhor ator, o prêmio de melhor ator coadjuvante foi para Philip Seymour Hoffman por Dúvida. Por mais que eu quisesse que Robert Downey Jr. ganhasse por Trovão Tropical, fazia sentido que o troféu fosse para Hoffman. Ele havia perdido a chance alguns anos antes com A Capote, quando o Heath Ledger levou a honra por O Segredo de Brokeback Mountain. Fora isso, não houve grandes surpresas. O prêmio de melhor diretor escapou de Christopher Nolan, assim como Na Linha do Tempo original, enquanto Quem Quer Ser um Milionário levou tanto esse prêmio quanto de melhor filme, drama. Na minha opinião, as indicações de Batman, O Cavaleiro das Trevas nessas duas categorias já eram reconhecimento suficiente. Levaria anos até que entidades conservadoras como a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood concedessem o prêmio de melhor filme a um longa puramente comercial. A última vez que isso aconteceu foi com a Titanic, e mesmo assim foi uma exceção, não a regra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegou a hora do único prêmio que realmente me importava. Susan Sarandon subiu ao palco, segurando um envelope na mão. Aqui estão os indicados para melhor ator em filme dramático. A câmera focou em mim. Eu estava preparado para isso. Troy Armitage, O Cavaleiro das Trevas, ponto. Sarandon leu meu nome com neutralidade profissional, mas a multidão atrás de mim irrompeu em aplausos e vivas. Acenei com a cabeça em agradecimento e me virei para minha mãe. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a transmissão mudou para o próximo indicado. Leonardo DiCaprio foi apenas um sonho? Brad Pitt, O Curioso Caso de Benjamin Button? Mickey Rourke, O Lutador? Champagne, Leite. Susan Sarandon prolongou a revelação como se o próprio momento fosse uma performance. A plateia pareceu prender a respiração. O aperto da minha mãe no meu braço se intensificou, e coloquei minha mão sobre a dela para acalmá-la. Meu sorriso permaneceu firme e cordial. Independentemente de eu ganhar ou não, era uma transmissão ao vivo. Eu não podia me dar ao luxo de parecer menos do que serena. E o Globo de Ouro vai para Troy Armitage por O Cavaleiro das Trevas, ponto. Sim, gritou a mãe, sem conseguir conter a emoção, enquanto a sala explodia em aplausos. Levantei-me rapidamente e a envolvi num abraço apertado. Eu sabia que você ia entender. Era inevitável, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigado, mãe, respondi, soltando-a antes de seguir pelo corredor. Apertei algumas mãos ao passar, depois dei uma breve passada em direção a Christopher Nolan. Abraçá-lo pareceu necessário, um gesto de gratidão. Obrigado, Chris, eu disse sinceramente. Ele deu um tapinha nas minhas costas com um pequeno sorriso. Você merece. Agora vá, antes que comecem a te interromper antes mesmo de você começar seu discurso. Como se fosse possível rir antes de me apressar em direção ao palco. Susan Sarandon me cumprimentou com um abraço caloroso antes de me entregar o troféu. O peso dele se acomodou em minhas mãos, frio e sólido, antes que ela me guiasse gentilmente até o microfone. O pedestal se ajustou à minha altura em instantes, me colocando diretamente em frente à plateia que aguardava. Fiz tudo sozinho, comecei, erguendo o troféu. Então não tenho a quem agradecer. A plateia irrompeu em gargalhadas com a piada, e muitos ainda permanecem de pé, aplaudindo. Vamos, sente-se. Guarde o lugar de pé para mim daqui a 50 anos, quando eu receber um prêmio por minha trajetória ou algo assim. A meu pedido, os bajuladores ansiosos finalmente voltaram a se acomodar em seus lugares, enquanto as risadas ainda ecoavam pelo salão. Deixei a pausa se prolongar por um momento antes de começar de fato. Obrigado a todos que assistiram a O Cavaleiro das Trevas, e ficaram tempo suficiente para perceber que era eu por trás daquela maquiagem horrível. Senhor Nolan, a culpa é sua, aliás. Eu teria preferido muito mais uma máscara de plástico durante todo o filme. A plateia deu outra risadinha, mais suave desta vez, mas ainda com genuíno divertimento.
Quero agradecer a Dick Parsons que concordou em me escalar para o papel quando, à primeira vista, ficou claro que eu não era a escolha certa. Ao nosso incrível elenco e equipe, Christian, Aaron, Meg, Morgan, Michael, Gary, Wally, Jonathan, David, Emma e tantos outros que deram vida a este filme. Aos maquiadores que criaram o visual aterrorizante do Coringa e as equipes de dublês e efeitos visuais que me fizeram parecer um cara durão quando eu era tudo menos isso. Seguiu-se uma onda de aplausos, mas dissipou-se rapidamente. Artistas de apoio, como maquiadores e dublês, raramente recebiam o reconhecimento que mereciam em um ambiente como aquele. Continuei. Não teria conseguido sem a minha equipe nos bastidores. Bob, Benji e Tobias, que garantem que eu esteja sempre de pé. Meu irmão Evan, que foi meu primeiro crítico e meu maior apoiador. E por último, mas definitivamente não menos importante, minha mãe e meu pai, que não faziam ideia de que eu fazia parte deste filme até assistirem à estreia. Assim como o resto do mundo. O teleprompter à minha frente exibiu a mensagem: encerre por aqui. Ignorei. Ninguém neste auditório ousaria me tratar como se eu fosse um novato qualquer. É um privilégio estar entre lendas como Mickey, Shane, Léo e Brad. Uma salva de palmas para esses 4 cavalheiros incríveis, cujas performances continuam a me inspirar todos os dias a ser um ator melhor. Ergui o troféu bem alto, absorvendo os aplausos estrondosos, antes de sair do palco em direção à saída, onde, sem dúvida, uma multidão de repórteres me aguardava, pronta para dissecar cada palavra que eu havia dito naquela noite. A que você atribui seu sucesso, Troy? Perguntou uma mulher de meia idade, inclinando-se para a frente com seu gravador. Especialmente por um papel tão difícil quanto o do Coringa? Meus pais, respondeu Troy sem hesitar. Eu não seria ator hoje se não fosse por eles. Quando eu era criança, meu pai passava horas comigo, repassando as cenas icônicas dos grandes atores do passado. Minha mãe me levava de carro para inúmeras audições do outro lado da cidade, quando ela poderia estar fazendo algo melhor com o tempo dela. Tudo porque eu queria ser ator. Se não fosse por eles, eu não seria ninguém hoje. O vídeo termina com Harvey Weinstein apertando o controle remoto com força e desligando a televisão, a tela escurecendo. Os melhores momentos do Globo de Ouro ficaram sendo exibidos repetidamente em seu escritório a manhã toda. A qual é, Harvey, disse seu irmão Bob, relaxando em uma cadeira do outro lado da sala. Prêmios são só um jogo. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Já ganhamos 2 ontem à noite. Kate Winslet, Vicky Cristina Barcelona? Não tem como vencer alguém como Troy. Ele é considerado o melhor ator de sua geração por um motivo. Com essa atuação, o Oscar de melhor ator é praticamente dele. Harvey balançou a cabeça lentamente, estreitando os olhos. Winslet já me decepcionou quando não me agradeceu ontem. Como ela se atreve? Ela ganhou aquele prêmio graças aos meus esforços, e agora tem a audácia de esquecer quem a colocou lá. Fui eu quem a incentivou a concorrer ao prêmio de melhor atriz coadjuvante para que ela pudesse levar 2 Globos de Ouro. Aquela ingrata vai aprender o que significa me desafiar. O olhar de Bob endureceu. O que você pretende fazer, Aro? Já não conversamos sobre suas tendências? Nada drástico, disse Harvey, fingindo calma enquanto girava a bebida no copo. Nossos jornalistas vão publicar matérias sobre fraude de categoria, atacando a credibilidade de Winslet, e vamos cortar o orçamento de promoção dela. Não faz sentido gastar dinheiro com pessoas que não demonstram gratidão. Vamos direcionar esses recursos para Vicky Cristina Barcelona? Vamos promover Penélope Cruz, Rebecca Hall e Javier Bardem. Javier Bardem? Perguntou Bob, cético. A disputa pelo prêmio de melhor ator deste ano está acirrada. Ele não tem a menor chance, e Rebecca Hall também não. Por que desperdiçar recursos? Bardem vai conseguir, respondeu Harvey com uma certeza arrepiante. A imprensa vai ajudá-lo. Certifiquem-se de que os artigos também questionem Troy Armitage. Ele está sendo promovido como protagonista quando seu papel é claramente coadjuvante. Apresentem isso como fraude de categoria também. E publiquem matérias sutis sobre a obsessão de Leonardo DiCaprio em ganhar um Oscar. Se Troy e Léo forem enfraquecidos, Bardem terá uma chance. Quanto a Rebecca, vamos reformular a narrativa. É possível. Bob inclinou-se para a frente em voz baixa. Tem certeza de que quer se indispor com Troy Armitage? Isso não é algo que você possa desfazer. Ele tem dinheiro e influência suficientes para tornar nossa vida muito difícil. Harvey acenou para ele com um sorriso presunçoso. Você pensa demais. Troy ainda é muito ingênuo para entender como funcionam as intrigas de poder em Hollywood. Ele nem vai perceber que fomos nós que puxamos os cordões. Agora vá, faça o que eu mandei. E mande chamar aquela massagista que eu contratei. As festas de ontem à noite me deixaram exausto. Preciso de uma massagem, se é que você me entende. Bob balançou a cabeça em leve sinal de desgosto antes de sair da sala. Respirei fundo para me acalmar. Era agora ou nunca. O ápice de uma década de trabalho árduo, tudo se resumindo a esta única cena. Precisava ser perfeita. Este era o meu momento favorito dos livros, e Alfonso o elevou ainda mais ao decidir filmá-lo em um único take ininterrupto. Essa escolha significava que a maior parte do elenco do lado bom da história precisava estar presente no set de filmagem. Ação! Emma e Jamie estavam sentados nos degraus de uma Hogwarts em ruínas, com cinzas e escombros espalhados ao redor. Eu estava a poucos passos atrás, com o peito pesado por um segredo que eu ansiava compartilhar. Mas, no último instante, hesitei. O Fred se foi, Hermione, soluçou Jamie, impassível, com a voz embargada. Ele, simplesmente se foi.
Eu odiei as pegadinhas dele e do George a vida toda, mas agora eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta, até mesmo as pegadinhas. SHHH, Hermione sussurrou suavemente, envolvendo com os braços enquanto ele enterrava o rosto em seu pescoço. Meu rosto empalideceu. O peso da constatação me oprimiu. Meus amigos já haviam perdido tanto por minha causa. Se eu lhes contasse o que havia descoberto, seriam obrigados a sacrificar ainda mais. Eu não podia fazer isso com eles. Com as mãos trêmulas, puxei a capa da invisibilidade e a coloquei sobre os ombros, desaparecendo da vista. Avancei em silêncio, as tia Deacon seguindo-me passo a passo, enquanto o próprio Alfonso guiava a câmera com foco inabalável. Assim que me afastei o suficiente dos meus amigos, tirei a capa e murmurei um feitiço de encolhimento, dobrando-a cuidadosamente e guardando-a no bolso. Depois de 10 anos trabalhando com computação gráfica, pequenos truques como esse já não me impressionavam mais. Hogwarts estendia-se diante de mim em ruínas, um campo de batalha mergulhado em desespero. Pedras estilhaçadas, bandeiras quebradas e os corpos imóveis dos caídos ladeavam meu caminho. Meu lábio tremeu e por um instante, a enormidade de tudo aquilo quase me destruiu. Quis voltar. Era tudo inútil. Então à frente vislumbrei algo que me tranquilizou. Neville e Luna estavam abraçados em meio aos destroços. Harry, disse Luna com um sorriso fraco e sonhador. Neville me salvou de um lobisomem. A expressão de Neville se contorceu em culpa. Mas eu não consegui salvar Lavender. Luna estendeu a mão e tocou a bochecha dele com um gesto suave de conforto. Não foi sua culpa, Neville. Você não pode salvar todo mundo. Aquele pequeno gesto de ternura foi suficiente para reacender minha determinação. Se eles conseguiam manter a esperança ali, então eu tinha que seguir o plano de Dumbledore, mesmo que isso significasse sacrificar a minha própria vida. Ao contrário de Neville, eu posso salvar a todos. Neville, eu disse firmemente. Você fará algo por mim? Se Rony e Hermione não conseguirem matar a cobra de Voldemort, você terá que fazer isso. Ele a chama de Nagini. Neville hesitou com a testa franzida. É importante? Muito insisti, dando um passo para trás. Ele assentiu com a cabeça, demonstrando determinação. Eu farei isso. Mas para onde você vai? Dei mais um passo para trás, falando baixo. Preciso fazer outra coisa. Neville me lançou um olhar firme. Vamos continuar lutando, Harry. Até o fim. Suas palavras foram uma despedida, e quase me engasguei com a resposta. Minha garganta estava apertada demais, então apenas assenti, engolindo a dor, e continuei andando. Enquanto caminhava pelos corredores destruídos de Hogwarts, cruzei com sobreviventes que se agarravam à coragem, oferecendo palavras de conforto de que a luta estava longe de terminar. Suas vozes me seguiam, ecos tênues contra as ruínas. Só parei quando o castelo ficou para trás, quando as últimas pedras de Hogwarts caíram, e eu me encontrei à beira da Floresta Proibida, com meu destino me aguardando na escuridão. Sem pensar muito, peguei a última lembrança que Dumbledore havia deixado para mim, um pomo de ouro, e o beijei. A floresta ao meu redor estava silenciosa, carregada de temor. Até mesmo a distante batalha em Hogwarts parecia abafada, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Estou prestes a morrer, sussurrei. A esfera dourada se abriu com um clique, suas delicadas asas batendo antes que uma pequena pedra negra deslizasse para fora. Ela pairou por um instante antes de cair na minha palma. A pedra da ressurreição, sussurrei, com a voz embargada pela admiração enquanto seu peso se acomodava sobre minha pele. Fechei os olhos por um instante, e quando os abri, 4 figuras me cercavam. A visão apertou meu peito. Corri em direção a Lily Potter, mas minha mão a atravessou como se ela fosse feita de névoa. Você foi tão corajoso, querido, disse Lily suavemente, com uma voz calorosa, mas ao mesmo tempo com um toque sobrenatural. Meus lábios tremiam. Eu queria falar, mas nenhum som saía. Você está quase lá, disse James Potter com um sorriso orgulhoso. Estamos muito orgulhosos de você, Harry. Dói? Perguntei, embora houvesse tantas outras perguntas que eu queria fazer. Gary Oldman, em seu papel como Sirius Black, deu um passo à frente. Sua voz era firme e calma. Morrer? Mais fácil do que adormecer. Ouvir suas palavras era quase insuportável. Senti um nó na garganta. Eu não queria que vocês morressem por minha causa. Nenhum de vocês. Meus olhos se voltaram para Remo. Me desculpe, Remo. Logo quando você teve seu filho, David Theolis, interpretando Remus Lupin, esboçou um sorriso suave que não chegou a alcançar seus olhos tristes. Não é sua culpa, Harry. Ele saberá por que eu morri, e espero que ele entenda que estávamos tentando construir um mundo melhor para ele viver. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu olhava para meus pais. Vocês vão ficar comigo? Até o fim, prometeu James com voz firme. E ele não poderá te ver? Perguntei, lançando um olhar para Sirius. Não, estamos aqui. Veja bem, disse Sirius, apontando para o meu coração. Voltei-me para Lily e sussurrei. Fique perto de mim. Seu sorriso era terno, seus olhos brilhavam, sempre. A ânsia de abraçá-la, de senti-la uma última vez, quase me dominou. Mas resisti. Em vez disso, deixei a pedra escorregar da minha mão, caindo silenciosamente no chão da floresta. Justo quando o momento atingia seu ápice. Corte! O silêncio que se seguiu foi denso. Por um segundo, ninguém se moveu nem falou. Essa foi, sem dúvida, uma das cenas mais exigentes que já fiz para Harry Potter, não só pela precisão técnica necessária, mas também pela emoção crua que exigia. O peso de tudo aquilo me oprimia. Tínhamos ensaiado durante dias, aperfeiçoando cada detalhe para que não houvesse margem para erros.
Essa foi a 7ª tomada, e eu ainda não tinha ideia se tinha dado a Alfonso o que ele queria. Está perfeito. A voz de Alfonso quebrou o silêncio. Seu sorriso se alargou enquanto me olhava diretamente. Principalmente você, Troy. Com essa atuação, não me surpreenderia se você recebesse sua próxima indicação ao Oscar por esse papel. Então, com um gesto amplo, ele se virou para a equipe. E com esta última cena, terminamos as filmagens de Harry Potter. As palavras pareciam irreais. Eu já tinha ouvido o anúncio do fim das filmagens de muitos filmes de Harry Potter ao longo dos anos, mas esta foi a primeira vez que marcou o fim de toda a franquia. 10 anos da minha vida culminaram neste único momento, e mesmo assim, não consegui assimilar completamente. Olhei em volta para os rostos do elenco e da equipe, muitos deles como família para mim, de uma forma ou de outra. Emma e Jamie estavam juntos ao lado da câmera, com os olhos vermelhos mais brilhantes. Sem pensar 2 vezes, corri até eles e os abracei com força, dando-lhes um abraço triplo. Não eram necessárias palavras. Nossas lágrimas coletivas disseram tudo. Capítulo 288. Fevereiro de 2009, Londres, Reino Unido. Emma Watson sentiu-se finalmente livre depois de tanto tempo. Por mais que amasse o mundo de Harry Potter, já era hora de seguir em frente. Sua época na Universidade de Oxford tinha sido uma das melhores de sua vida até então. Esse foi mais um motivo pelo qual ela estava feliz em deixar Harry Potter para trás. Ela havia tirado um ano de folga dos estudos para terminar o último filme e agora finalmente podia fazer o que queria. O grandioso salão de baile brilhava com lustres e paredes adornadas com detalhes dourados, repleto de risos, música e o tilintar de taças. Garçons circulavam graciosamente com bandejas de champanhe, serpenteando entre grupos de atores, equipe e convidados. Emma piscou, confusa. Será que estava mesmo no endereço certo? Emma, querida, você está fabulosa esta noite. Kate Clovis a abraçou forte assim que a viu. Seu elegante vestido longo ficava maravilhoso na senhora mais velha. Quem me dera ser jovem e rebelde como você. Obrigada, Kate, respondeu Emma com um leve constrangimento no rosto. Ela nem sequer sentiu raiva da mulher, pois sabia que Kate estava sendo sincera e que não se tratava de uma crítica ao seu vestido inadequado. Kate deu um passo para trás, lançando-lhe um olhar carinhoso, quase maternal. É um pouco triste saber que todas as crianças cresceram. Troy, Evan, você e Jamie. Cada um terá sua própria carreira e vida agora, bem longe de Harry Potter. Ainda me lembro do dia em que flagrei você e Troy juntos no quarto dele. Emma corou, sentindo as bochechas esquentarem ao se lembrar de um dos momentos mais constrangedores de sua vida. Kate havia contado aos pais sobre seu relacionamento nascente com Troy, e eles a interrogaram sem parar sobre o assunto. O pior era que desde o divórcio dos pais ela teve que passar pela Inquisição espanhola 2 vezes. A Scarlett está aqui? Perguntou Emma rapidamente, ansiosa para desviar a conversa de si mesma. Já faz um tempo que quero conhecê-la. Kate ponderou a pergunta e depois balançou a cabeça negativamente. Não, ela está filmando seu próximo filme em Nova York. Ela é uma jovem muito dedicada. Bem, talvez em outra ocasião, disse Emma com um pequeno sorriso. Antes que a conversa pudesse continuar, Jamie Bell aproximou-se apressadamente. Sua gravata estava frouxa no pescoço e ele parecia já ter apreciado mais de uma taça de champanhe. Emma, ele cumprimentou, puxando-a para um abraço apertado antes de soltá-la com um sorriso. Suas lágrimas já acabaram? Emma deu um tapa forte no ombro dele. Que se dane você, Jamie. Ai, ele esfregou o local dramaticamente. As sobrancelhas de Kate se ergueram enquanto ela olhava entre eles. O que estou perdendo? O sorriso de Jamie se alargou, embora ele sabiamente tenha mantido uma certa distância entre eles. Quando as filmagens terminaram, Emma chorou copiosamente e não parou de chorar por quase 1 hora. Troy e eu também ficamos um pouco emocionados, mas Emma levou isso a outro nível. Emma cruzou os braços sobre o peito, erguendo o queixo. Só porque tenho uma gama emocional maior do que vocês dois não significa que eu seja inferior. Claro que não, disse Kate rapidamente, defendendo-a. Você sabe como é, querida. Meninos serão meninos, sempre tentando reprimir suas emoções, bancando os machões. É por isso que eles precisam de uma boa moça na vida deles para equilibrá-los. Seus olhos percorreram a sala, onde Evan conversava com Jonathan Groff, sua risada se sobressaindo à música. Ou um cara gay. Emma riu do humor de Kate, sentindo mais uma vez o quanto adorava a família de Troy. Steve, Kate e mais tarde, Evan a acolheram desde o primeiro dia e a fizeram sentir-se parte da família. Essa era a única parte triste do fim de Harry Potter. Por mais que as pessoas falassem sobre manter contato, ela sabia que era inevitável que se distanciassem. Vão curtir a festa, crianças, disse Kate de repente, com um gesto suave da mão. Não me deixem monopolizar todo o tempo de vocês. Emma entendeu a dispensa pelo que ela representava. Como uma boa anfitriã, Kate circulava pela sala cumprimentando os convidados com uma graça natural. A festa de encerramento das filmagens de Harry Potter dificilmente parecia uma celebração típica. Com sua decoração requintada, mesas de buffet repletas de comida e a enorme quantidade de rostos conhecidos da indústria cinematográfica. Era um dos eventos mais luxuosos a que Emma já havia comparecido em toda a sua vida. Para onde quer que olhasse, o lugar exalava riqueza. Os lustres pendurados no teto alto cintilavam com centenas de cristais, espalhando luz pelo piso de mármore polido. Em um canto erguia-se uma imponente pirâmide de taças de vinho, empilhadas de forma tão precária que parecia que o menor toque as faria desabar.
Perto dali, os olhos de Emma se arregalaram ao ver um dos bolos temáticos de Harry Potter mais altos que ela já vira, com seus andares decorados com corujas, vassouras, pomos de ouro e até mesmo as relíquias da morte. As barracas de comida e bebida ofereciam culinária de todos os cantos do mundo. Mesmo à distância, Emma conseguia perceber que os pratos eram obra de chefes renomados, daqueles cujos serviços deviam custar uma fortuna. O ar carregava os aromas deliciosos de carnes assadas, caril temperado, pão fresco e sobremesas de chocolate requintadas. Todo o salão de festas parecia ter saído diretamente do baile da Cinderela. Mulheres rodopiavam ao seu redor em vestidos de seda e cetim, complementados por joias caras, enquanto os homens permaneciam eretos em smokings impecavelmente alinhados. Emma olhou para sua blusa casual combinada com uma saia e sentiu-se extremamente mal vestida. Comparada ao mar de luxo ao seu redor, sua roupa parecia simples e comum. Ela se virou rapidamente para Jamie, que estava ao seu lado em um elegante smoking preto, e lhe deu uma cotovelada furiosa. Por que diabos você não me disse que era um evento formal? Eu teria me vestido adequadamente. Você pode parar de me bater, pelo amor de Deus, protestou Jamie, dando um passo para trás e rindo. E eu não te contei porque estava mencionado no convite. Você não entendeu? Emma fechou os olhos e suspirou. Minha mãe conseguiu, porque esse é o endereço que consta na lista da equipe de produção. Ela deve ter se esquecido de me contar. Jamie deu de ombros, indiferente. Está tudo bem. Você está ótima assim. Emma cerrou os dentes, mas optou por não dizer mais nada. Percebendo o humor dela, Jamie mudou de assunto rapidamente. Sabe por que esta festa parece tão sofisticada, sendo que a maioria das festas de encerramento de filmagens costuma ser mais discreta e privada para o elenco e a equipe? Emma ergueu uma sobrancelha, intrigada. Esse pensamento também a incomodava. Era por isso que ela havia se vestido casualmente, não queria parecer uma patricinha mimada ostentando seu status. Principalmente se alguns membros da equipe deveriam comparecer com roupas mais simples. Jamie se inclinou para mais perto, baixando a voz. Porque Troy e Steve convidaram basicamente todos na Grã-Bretanha que também votam no Oscar. É só olhar em volta e ver. O olhar de Emma percorreu o salão. Agora que ele havia dito aquilo, ela notou rostos familiares, diretores, produtores, críticos e veteranos da indústria interagindo com o elenco. Não demorou muito para ela juntar as peças. Normalmente, os concorrentes a prêmios eram proibidos de influenciar diretamente os votantes, mas como esta era tecnicamente uma festa de encerramento, apenas em uma escala maior, ninguém poderia culpá-los. Principalmente quando o estúdio por trás de tudo era a Warner, o mesmo que havia produzido O Cavaleiro das Trevas, pelo qual Troy tinha praticamente garantido a vitória este ano. Você pode me ajudar a entender uma coisa? Perguntou Emma, vencida pela curiosidade. Por que Troy foi indicado ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice Awards e ao SAG Awards como ator principal, mas só ganhou como coadjuvante no BAFTA e no Oscar? Isso me deixou um pouco confusa. Vou te dizer isso, interrompeu uma terceira voz. Emma e Jamie se viraram na direção do som e viram Evan se aproximando com uma taça de champanhe na mão. Troy queria ser o protagonista do começo ao fim, explicou Evan, com um tom casual porém preciso. Foi assim que a promoção foi feita inicialmente. O Critics' Choice, o Globo de Ouro e o SAG anunciaram suas indicações em dezembro. Percebendo o sucesso, diminuímos um pouco o ritmo e Troy se dedicou a finalizar Harry Potter. Nessa época, alguém começou uma campanha contra ele nos Estados Unidos, argumentando que ele deveria ser coadjuvante, já que era um filme do Batman e não do Coringa. As indicações ao BAFTA e ao Oscar só vieram depois dessa mudança de narrativa. Quem começou essa campanha difamatória? Perguntou Jamie, curioso. Evan balançou a cabeça. Não vou dizer aqui quando qualquer um pode ouvir, principalmente porque não temos provas concretas. Emma sentiu com compreensão antes de perguntar, e Troy está bem em ser relegado à categoria de ator coadjuvante? Ah, ele está furioso, disse Evan com um sorriso. Ele só sabe que não deve demonstrar isso aqui na frente de todos. Então deu um passo para trás, observando a sala lotada. Por mais que eu queira conversar com vocês, o Steve quer que eu faça conexões esta noite. Vocês dois também deveriam. E então ele se foi, desaparecendo na multidão de convidados da alta sociedade. As cerimônias de premiação são uma bagunça, murmurou Emma, resumindo a situação. Jamie deu uma risadinha. Claro que sim. Talvez um dia você e eu tenhamos que fazer algo parecido. Não organizar uma festa que provavelmente custou milhões de libras, mas com certeza as campanhas e as súplicas. Se humilhar, Emma repetiu. Você realmente acha que Troy é capaz disso? Jamie bufou. Você tem razão. Falando nele, onde ele está? Como eu ia saber? Acabei de chegar, respondeu Emma. Como se invocada por suas palavras, ela avistou Troy do outro lado do corredor. Ele estava conversando com Beth, uma das maquiadoras dos filmes. Emma fez um gesto para que Jamie a seguisse, e juntos atravessaram o piso de mármore em direção a ele. Ela achou estranho que em uma sala cheia de produtores, diretores e atores, Troy estivesse dando atenção a uma integrante da equipe, ainda mais uma figura secundária. Não sei quando terei a oportunidade de trabalhar com você novamente, disse Troy com carinho, mas eu só queria que você soubesse que fez um ótimo trabalho na série. Não poderíamos ter contratado uma pessoa melhor para o papel. Os olhos de Beth brilharam enquanto ela balançava a cabeça. Muito obrigada, Troy, mas você não precisava fazer isso pessoalmente. Steve já me deu meu bônus de encerramento. Claro que eu tinha que fazer isso, insistiu Troy.
Sua voz carregava uma sinceridade que silenciou a conversa ao redor. Como eu disse, não sei quando vamos trabalhar juntos de novo, se é que vamos trabalhar juntos algum dia. Então, só para garantir que eu não consiga dizer isso, você é incrível. Beth fungou e enxugou os olhos, e Troy deu um tapinha leve em seu ombro antes de se afastar. Emma não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Seu coração deu uma pequena e relutante volta. E aí o idiota se pergunta por que eu ainda o amo, murmurou ela baixinho. Jamie se mexeu ao lado dela e pelo jeito como arrastava os pés, ela suspeitou que ele tivesse ouvido. Jamie, Emma, Troy os cumprimentou com um largo sorriso, abraçando cada um deles. Que bom ver vocês dois. As tatuagens de vocês cicatrizaram bem? Troy puxou a manga do paletó para mostrar o símbolo HP com um raio e óculos tatuados na lateral do antebraço. Jamie imitou o gesto e mostrou o próprio braço, enquanto Emma simplesmente ergueu o pulso nu. O trio tinha exatamente a mesma tatuagem gravada na pele. Foi ideia de Troy ter uma lembrança permanente da década que provavelmente definiria o resto de suas vidas. Adorei, murmurou Jamie. Obrigado pela sugestão, Troy. Não se preocupem com isso, disse ele com um sorriso antes de mudar de assunto. Esta noite é a grande noite, pessoal. Se vocês querem subir na carreira, vão lá, socializem e façam contatos. Todos os figurões da indústria cinematográfica britânica estão aqui esta noite. Com certeza farei isso, disse Jamie com convicção. Ótimo, respondeu Troy com um aceno de cabeça. Agora, se não se importa, tenho mais pessoas para cumprimentar. Emma acenou silenciosamente com a cabeça enquanto Troy atravessava o salão com elegância. Ele se aproximou de Dame Ellen Mirren e Liam Neeson, inserindo-se na conversa com facilidade, trocando abraços e beijos como se sempre tivesse pertencido àquele meio. A confiança com que se apresentou a dois dos atores mais respeitados da atualidade deixou Emma silenciosamente atonita. Emma, disse Jamie suavemente, tirando o ar de seus pensamentos. Você quer vir comigo conhecer outros figurões da indústria? Ela hesitou por um instante antes de assentir. Claro, acabei de ver a J.K. Rowling conversando com o Chris Columbus. Faz tanto tempo. Venha, vamos conhecê-los. Pelo que pude perceber, a festa pareceu ter sido um sucesso. Não tive um único momento livre a noite toda, mas no fim das contas, achei que valeu a pena. A decepção, porém, veio quando descobri que havia sido indicado na categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar. Se a festa não estivesse planejada antes do anúncio das indicações, talvez eu tivesse dispensado o espetáculo e optado por uma reunião privada apenas com o elenco e a equipe. Gastar tanto dinheiro por um prêmio que eu já tinha não me parecia valer a pena. Melhor ator era outra história, mas o de coadjuvante já não me animava. O Cavaleiro das Trevas também foi esnobado na categoria de melhor filme, apesar de tudo que eu fiz para mudar as probabilidades a nosso favor. O único consolo foi que Christopher Nolan recebeu sua primeira indicação a melhor diretor. Assim que as indicações foram divulgadas, minha primeira ligação foi para Robert Mueller, meu chefe de segurança e ex-diretor do FBI, para me ajudar a descobrir onde as coisas deram errado. Não posso afirmar com certeza quem fez isso, explicou Miller com sua voz calma e ponderada. Mas alguém definitivamente subornou vários jornalistas e colunistas para publicarem matérias sobre fraude na categoria. Eles mencionaram dois nomes em particular, você e Kate Winslet. Kate passou de coadjuvante no Globo de Ouro a protagonista no Oscar, enquanto seu caso foi o oposto. Ele fez uma pausa antes de revelar o detalhe mais incriminador. No entanto, fiz algumas perguntas discretas a alguns membros da academia, e alguns indicaram que Harvey Weinstein os incentivou pessoalmente a votar em você. Harvey Weinstein, aquele desgraçado. O canalha. O abusador. O lobo em pele de cordeiro de Hollywood que me fazia ferver de raiva só de ouvir o nome dele. Agora ele tinha me contrariado pessoalmente, e isso me dava a desculpa que eu precisava. Até aquele momento, eu não tinha motivo nenhum para ir atrás dele diretamente. Agora eu tinha. O que não fazia sentido era porque ele havia me sabotado em primeiro lugar. Nenhum dos atores de seus filmes sequer havia sido indicado a melhor ator. Sua interferência não tinha propósito algum, pelo menos não que eu pudesse perceber. Mesmo assim, jurei que teria minha vingança e me certificaria de que ele fosse punido muito antes do que aconteceria na linha do tempo original. A festa já está quase no fim, observou Evan ao se aproximar e ficar ao meu lado. O salão de baile, antes tão movimentado, estava agora mais tranquilo, com apenas alguns grupos de convidados ainda reunidos perto das mesas do buffet ou saboreando suas últimas taças de champanhe. É verdade, concordei, olhando em volta para as festividades que se desvaneciam. É um pouco agridoce encerrar Harry Potter sem uma visão clara do futuro. Você vai encontrar alguma coisa, disse Evan com naturalidade, dispensando minha preocupação com um gesto de mão. Talvez você consiga outra franquia bilionária depois de Crepúsculo e da Marvel. Nenhum dos dois faturou 1 bilhão ainda, observei. Mas eles vão conseguir, disse ele com convicção. Crepúsculo pode fazer isso já na próxima semana, depois da estreia de Lua Nova. O mesmo acontece com a Marvel. O próximo filme da franquia, Homem de Ferro 2, com certeza vai ultrapassar a marca de 1 bilhão. Balancei a cabeça negativamente. Cara, estou me afastando da produção de filmes onde não atuo, e não pretendo entrar em outra franquia tão cedo depois de terminar esta. Evan assentiu, compreendendo. Faz sentido. Então, quando vamos trabalhar juntos em um filme? Você é o diretor, lembrei-o. Estou totalmente livre. Encontre um bom roteiro e eu faço. Você sabe que não tenho nenhum outro projeto importante em vista no momento.
exceto tirar férias em Nova York, de todos os lugares. Sério, quem tira férias em Nova York, a cidade mais movimentada do mundo? Aquele cuja namorada trabalha lá, retruquei. E você não disse que também iria, já que o Jonathan estava fazendo uma peça na Broadway? Sim, mas para mim é diferente. Não vou tirar férias, vou pesquisar peças diferentes para ver se consigo adaptar alguma delas para o cinema. Eu ri do tom defensivo dele. Claro que você está fazendo pesquisa. O que quer que te ajude a dormir à noite? Antes que Evan pudesse responder, um homem mais velho se aproximou de nós, seu olhar pousando em mim com um peso deliberado. Os olhos de Evan se arregalaram no instante em que ele reconheceu o recém-chegado. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.